Os deputados vão discutir em Brasília a ajuda aos estados para enfrentar a pandemia. A primeira proposta poderia não beneficiar muito o Rio, que já está em recuperação fiscal. Em entrevista ao RJ2, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que uma nova proposta pode recompor as perdas que o governo do Rio vai ter com a arrecadação de ICMS. Comércio fechado, indústria em ritmo lento, menos consumo e o que diminui também é a arrecadação. Um estudo da Firjan aponta que o Produto Interno Bruto do Estado do Rio deve cair 4,6% esse ano se nada for feito para socorrer o Estado. O RJ2 mostrou na semana passada que o governo espera arrecadar 11 bilhões de reais a menos de ICMS do que o previsto e que não há dinheiro suficiente para fechar o ano. O resultado do levantamento é claro: o Estado do Rio não terá condições de mudar esse cenário sozinho. No município do Rio, a situação não é diferente. Um estudo da Cielo, empresa que opera máquinas de cartões, aponta que em todo o país o turismo caiu mais de 60% desde o início da pandemia. E bares e restaurantes diminuíram o faturamento em quase 45%. Essas atividades fazem parte do setor de serviços, o principal setor econômico da capital. Por aqui, a prefeitura já deixou de arrecadar com o ISS 1 bilhão e 700 milhões de reais. A esperança vem do governo federal. Os deputados chegaram a discutir um projeto chamado de Plano Mansueto, que beneficiaria pouco o Estado do Rio, que já está no regime de recuperação fiscal. Mas não houve acordo entre os parlamentares e nem entre parte dos governadores. E a proposta mudou. Em entrevista ao RJ2 hoje à tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM aqui do Rio, defendeu a criação de um seguro para estados e municípios. Então, isso é como se fosse um seguro. A arrecadação caiu nominal 2 bi. O governo federal vai recompor por 6 meses. Se no quarto mês a economia melhorou, a arrecadação foi a mesma do ano de 2019, o governo federal não transfere nada. Mas enquanto tiver a queda, é fundamental que o governo federal garanta a estados e municípios a sua arrecadação nominal para que eles possam continuar pagando os serviços públicos e atendendo principalmente a população. Se o projeto for aprovado, a União terá que arcar com a diferença entre o arrecadado este ano e o valor arrecadado no mesmo mês do ano passado, durante 6 meses a partir de maio. Por exemplo, se o Estado do Rio arrecadou 4 bilhões de reais em maio do ano passado com ICMS e esse ano receber apenas 3 bilhões, o governo federal terá que repassar 1 bilhão. Os governadores não podem emitir dívida nem moeda, né? O governo federal é que pode emitir dívida, captar recursos ou emitir moeda. Essa é a obrigação do governo federal. Nós precisamos garantir que o Estado do Rio, os municípios, continuem funcionando com a mesma arrecadação nominal do ano passado. Isso já significa uma queda de arrecadação, de previsão de arrecadação de 10%. Acho que é uma questão urgente que os estados e os municípios tenham tranquilidade para continuar funcionando. Como eu disse, só o governo federal pode emitir dívida, só ele pode garantir essa previsibilidade e essa tranquilidade mínima para a população carioca e fluminense. O repórter Pedro Figueiredo tem as últimas informações sobre esse assunto. Oi, Pedro, deve ter votação ainda hoje? Sim, Mônica, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Essa é a expectativa, de que esse projeto seja votado na Câmara ainda hoje. Essa sessão começou por volta das 4 horas da tarde, tem mais ou menos 3 horas de sessão. Nesse momento, quem está falando é a deputada Jandira Fegali, do PCdoB aqui do Rio de Janeiro, e está no momento de orientação das bancadas. O relator do projeto, o deputado Pedro Paulo, do Democratas também aqui do Rio, ele já apresentou aí qual vai ser esse texto final, né, votado na Câmara. Então, agora, os líderes dos partidos estão orientando as bancadas. A maior parte dos líderes orienta pelo voto sim, pelo voto a favor do texto final. O líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, falou agora há pouco que orientou pelo voto não. O governo federal é contra esse projeto porque diz que vai haver aí um aperto fiscal, que o país vai passar por um aperto fiscal se ele for aprovado. Para que esse projeto passe na Câmara, são necessários 257 votos, ou seja, metade da Câmara mais um, independente da quantidade de deputados presentes na sessão virtual. Depois vai para o Senado e aí vai então para o presidente da República. Nós procuramos o Ministério da Economia, mas até agora não tivemos retorno. Mônica. Obrigada, Pedro, pelas suas informações.